Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes, um programa especial hoje, Augusto Mafuz e Carneiro Neto, 50 podcasts, 50 edições do podcast, e trouxemos aí o arquiteto desse grande bate-papo que a gente faz semanalmente aqui, o André Pugliese, para debater com a gente, claro, os assuntos aí mais importantes da semana. Teve o jogo do Atlético ontem, mais uma derrota, a situação está cada vez mais indo para o buraco no furacão, mas vamos, claro, conversar muito sobre o podcast. Tem Paraná Clube, Curitiba hoje vai ficar mais em segundo plano, porque joga hoje nessa terça-feira e semana que vem a gente fala mais do Curitiba. Vamos deixar aquele recadinho para você que está nos assistindo, claro, assista sempre aqui o Carneiro e Mafuz no 12 Esportes, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, clique ali no sininho para ativar as notificações e sempre estar ligado no que está acontecendo aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Bom, meus amigos, Augusto Mafuz, André Pugliese e Carneiro Neto, vamos começar, claro, com o nosso convidado, André Pugliese. O Atlético já caiu, André? Minhas saudações aqui a vocês, Fernando, meus mestres, Carneiro e Mafuz. Eu quero aproveitar essa minha primeira chance, porque vai ser a única vez que eu vou falar. Depois eu quero só ouvir os dois aqui e agradecer pelo convite, desculpe. E para mim foi uma satisfação, e eu digo que teve ali uma questão pessoal, assim, para convidar o Carneiro e o Mafuz a se reunirem novamente, porque eu não peguei o Mafuz no rádio. Quando eu comecei a ouvir rádio mais, o Mafuz já tinha saído. O Carneiro seguiu ainda um tempo como narrador, comentarista e tal. Aí eu pensei, não, preciso ouvir os dois juntos. Aí convidei a dupla aí para participar e já sabia, claro, da amizade dos dois, né? Dessa sinergia, companheirismo, enfim. Então foi muito legal poder iniciar esse projeto e que bom que chegou a 50 edições, espero que chegue a 1000 edições. Então, uma satisfação, obrigado aí pelo convite. Sobre o Atlético, a situação só se agrava, né? E eu vejo assim como um ponto muito preocupante que o Atlético, desde que o Lúcio chegou aí no clube, só se planejou para se defender, para não perder, e perdeu todas. Só que agora o Atlético precisa ganhar os jogos. E não tem plano nenhum para ganhar jogo algum. Tudo que foi feito até agora não serviu para evitar as derrotas e agora precisa vencer. Então, realmente, situação muito complicada aí do Furacão. Vamos começar com o Carneiro Neto. Carneiro, o jogo com o Fluminense ontem foi exatamente o que o André falou. O Atlético teve pouquíssimas chances aí de fazer o gol. Teve a melhor ali com o Emerson, o garoto da base. Mas naquela de tentar armar o time para se defender, não tem força ofensiva. Mas eu acho que o Lúcio Gonzalez pensou bem. O Atlético sustentou. Ele sustentou bem o resultado com 3 zagueiros. O Beleze, o Kaique e o Thiago Heleno. E com o Madison e o Fernando nas alas. Eu não sei por que eles tiraram o Esquivel, que dos estrangeiros é o que tem maior regularidade, que os demais estão muito mal. E o Nicão, por incrível que pareça, que foi afastado pelo Martim Varini, se tornou, com o Lúcio Gonzalez, o jogador mais criativo do meio de campo. Mas ele não tem quem jogar com ele, né? Os jogadores são muito fracos, tecnicamente. Então o Atlético tem uma limitação de elenco espantosa, assustadora, pelo que gastou. E o Fluminense também não fez uma boa partida. É um time, né, cheio de problemas, tanto que também está na zona de rebaixamento. Mas o Atlético poderia ter aberto a contagem. O Pablo deu um peteleco na bola, poderia ter chutado melhor. E o Emerson, sim, apareceu bem, ganhou, entrou na área, poderia ter feito o gol, mas não foi feliz, chutou em cima do goleiro, o Fábio, e facilitou a defesa. Mas eu acho que o empate estava bom para o Atlético, bem encaminhado, até que sofreu o gol. Novamente, uma falta de atenção da zaga, e o Cano, que não fazia gol há um tempão, fez o gol. Tanto que terminou o jogo, o Cano não acreditava que tinha feito um gol. A torcida comemorando como se fosse um título, e o Atlético novamente derrotado. Bom, conclusão que eu chego. Claro que o Atlético fez tudo errado.
É a soma de todos os erros que virou a soma de todos os medos. Hoje está todo mundo com medo do rebaixamento. Porém, ele joga em casa, a partir desse jogo com o Cruzeiro. Eu acho que se ele tiver um comportamento, e concordo com o André, de opções ofensivas, eu não saberia exatamente, não sei por que estão secando o João Cruz, que é mais jogador que tudo aquele cara ali. Eu quero entrar. Eu acho que tem que botar mais jogador brasileiro, evidentemente, como ele está fazendo, tanto que ele optou pelo Fernando, no lugar do Esquivel. O Nicão voltou a ser titular, o Christian está lesionado, mas tem que jogar o João Cruz, que é muito mais jogador que o Esquivel, que todos esses caras aí. Então, o Atlético teria uma possibilidade, mas vai ter que se superar, a torcida vai ter que ajudar, tem que haver uma promoção, baixar o preço do ingresso, sei lá, tocar bumbo na frente da arena, para ver se o povo vai e apoia, porque realmente a situação é preocupante. Fala, Mafuz. O aspecto técnico analisado e enfocado pelo André, pelo Carneiro, então leva à conclusão que o Atlético só tem uma opção agora na Baixada, ganhar. Ganhar e ganhar. Mas para ganhar, me leva a Pablo. O Pablo, ele me deixa triste. Eu tô vendo o jogo otimista. Quando o Pablo entra, eu fico triste. Ontem vieram tirar a pressão minha. O jogo nem bem tinha começado, já foram ver lá. Baixou a pressão. Tá bem, baixou a pressão. Quando o Pablo aparece, exatamente, a pressão... Aí eu lembrei que um programa, que foi um dos melhores programas que foram produzidos e realizados na TV paranaense, programa local, era TV Iguaçu na época, não era ainda SBT, era do Paulo Pimentel, cujo neto será eleito no próximo domingo. Era o Tribuna... Era o Tribuna no Esporte. Tribuna no Esporte. Era o Alexandre Zraik. O Alexandre Zraik era o âncora. O Depois âncora. foi o Cristian Toledo. Aí tinham Mas 3 torcedores. Aí tinha, do Curitiba era o Luizão Stelzner. Luizão, pessoa excelente, Luizão. Aí do Paraná, esse que ficou bilionário. Alfonso Voit. Gente finíssima também, ficou bilionário. Isso mostra a grandiosidade do homem quando ele é criador. E o Mauro Singer, do Atlético. Olha, nós estamos falando de 10 anos atrás. Mais tempo. Mais tempo. 20 10 anos. anos com o Alexandre Zraik faleceu. Exato. Foi quando surgiu o Pablo. E aí o Mauro Singer, já não tendo mais argumento para criticar o Pablo, dizia assim, olha, eu vou ser bem sincero com você. O Pablo é bonitinho. Eu poderia até, depois do banho, jogar um talco nele para ele ir dormir. Olha só. Poderia até aconselhar minha filha a casar com ele. Mas para jogador centroavante do Atlético não serve. Nossa, nós estamos falando então de mais... Quando ele surgiu, então de 12 anos para trás... 13 anos. Por aí. E a gente tem que aguentar o Pablo. O que soma o Pablo hoje no Atlético? Não, mas porque o Iório, que foi contratado, aí está, e o o Marciolara Mastriani, contratou. que foi contratado, não jogam nada. São jogadores descompromissados com o clube, Exato. jogadores que são de estrangeiros, sabem que vão embora no final do ano, o ano que vem. Eles ouvem mais os agentes do que o próprio clube. Como o clube não tem estrutura nenhuma no departamento de futebol, você vê que o Atlético foi tão infantil este ano, que o Atlético, em vez de contratar um goleiro experiente, quando já estava em vias de vender o Bento, quase improvisaram de novo no troca-troca. O Mikael, tecnicamente, é mais gabaritado que o Léo Link. Mas ambos são bons, só que os dois estão sendo testados E a cada ontem- jogo. Isso é uma irresponsabilidade da direção do clube, que pelo ano do centenário, por tudo que foi investido, tinha que ter um goleiro experiente. Então o Atlético tem tudo, aí eu concordo, é tudo meia boca. Meia boca. O Thiago Heleno é um veterano, joga mais ou menos, o Nicão está se superando, é um veterano, o Pablo é um veterano. Quer dizer, que time é esse? Para você ter Veja, uma ideia, Carneiro, só uma para você ter uma ideia da limitação do time do Atlético, o Eric faz uma falta danada.
Veja em que ponto o Atlético chegou. Mas eu quero só completar. Então, não coloque o Pablo, tem que aconselhar o Lúcio Gonzalez e o Paulo Autuori. Deixa o Pablo, chega pro Pablo, fica em casa. Você vai receber teu salário, não precisa nem treinar. Deixa Seguri Emerson. Ou tenta o Mastriani, não tem problema. Agora, Pablo não dá. Tem aquele outro Júnior, como é o nome dele? Julimar. Julimar. Eu começaria tava com Emerson, machucado. Julimar e João Cruz. Exatamente. Outra coisa. O Julimar acho que estava machucado. Não, Mas tem outra suspenso, coisa. suspenso. Outro aspecto. O que dentro do Atlético tem contra o João Cruz? Ele Eu quero sumiu com saber- o Lúcio, ele sumiu. Né? Por que em vez de João Cruz, escala o Praxedes? Ou tem como opção o A Praxedes? contratação do Praxedes foi ridícula. Ridícula. Inaceitável. Só que eu avisei antes. Como eu falei do Diório, quando eu vi que eles iam contratar, eu falei, é mau jogador, foi muito mal na última temporada no time México. de Miami, no México, não México. sei aonde. Eu tinha informações de cocheira. E depois veio esse Praxedes, que eu sabia que no Vasco era vaiado todo o jogo. Sim. Olha aqui, Então ó. a diretoria do Atlético, ela beira a irresponsabilidade, sabe? Não, eu recebi aqui um WhatsApp que está vinculando aqui, que eu não vai resolver o problema também, porque também não é novidade. Aqui é uma foto, já estamos moralmente rebaixados. Lá no fundo tem o Aguinaldo Coelho. Coelho, presidente do conselho, do lado na esquerda o Paulo Autuori, atrás o Márcio Lara, na direita o Gaede e no centro o Mário Celso Petralha. Eu tiraria o Paulo Autuori e colocaria o Lúcio Glombe, o meu amigo Lúcio Glombe, que também é responsável e moralmente está rebaixado junto com o Gaede, com o Petralha, com o Márcio Lara e com... Você me entendeu? Sim. Eu colocaria... Olha que o Lúcio é uma pessoa ligada a mim com laços fortes. Mas ele é responsável também. E o que é mais espantoso nesse processo que o Atlético está passando é, como o Carneiro falou, né, em termos, chega ao nível de irresponsabilidade, como o Atlético trabalhou ativamente para ser rebaixado. Porque teve a oportunidade de trazer um substituto experiente ali, depois da saída conturbada do Cuca, apostou num técnico Mas o iniciante que vai e acontecer? inexperiente. Independente. E depois insistiu com outro técnico inexperiente. Independente do rebaixamento, o que vai acontecer no final do ano? Ouça o que vai acontecer. O presidente Mário Celso Petralha vai reunir a imprensa, ou nota oficial, e vai repetir aquele clichê. Chegamos no limite, No teto. no teto, chegamos no teto, estamos vendendo a sociedade anônima do Atlético. E agora é outra coisa, agora é outra começa coisa. do zero. Nós não temos mais dinheiro, então a partir de agora, então é isso que vai acontecer. Nós estamos Estamos no dia 23 de outubro. acontece isso no final de dezembro, no início de janeiro. Bem, se essa é a perspectiva... Não, perspectiva já está acontecendo. Então eu acho que, primeiro que o presidente Mário Celso Petralha não deveria ter sido eleito. O ano passado foi uma irresponsabilidade do Conselho Deliberativo. E eu, inclusive, comentei isso. Comentei aqui no podcast, na Rádio CBN e no próprio 12 do nosso site. E ele não está bem de saúde e está muito ausente. Agora, a outra irresponsabilidade será permitir que ele negocie uma SAF. Eu acho isso uma questão muito delicada. Ele deveria ser afastado para cuidar da sua saúde e deixar o Atlético viver. Mas, Carneiro, ninguém Porque- confronta o Mas Petralha. tudo bem, meu amigo, mas eu Não, estou não, mas falando, eu é- estou dando a minha opinião. Sim, Tá claro. dando? Eu não tá tenho- de- eu não- Exatamente. O Carneiro está certo. Eu tenho que dar a minha opinião como jornalista há 60 anos. Tá? O Atlético Paranaense não pode mais ser presidido pelo Mário Celso Petralha por tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos vendo. E tem que ser afastado antes que cometa o erro maior daí de fazer uma SAF. Porque Já não fez tem. a SAF, Carneiro. Mas tudo bem, eu não sei se fez ou não. Não, eu Mas estou tudo falando. bem, eu respeito sua opinião, mas eu não tenho nada escrito ainda, ninguém me passou isso. Eu acho o seguinte, não brinquem.
Porque o Mário Celso Petralha, como todos nós, é mortal. E o Clube Atlético Paranaense é maior que ele e é imortal. Uhum. O Atlético vai viver mais 100, 200 anos, 300 anos, eu não sei. Agora, peraí, essa gente tem que ter um mínimo de bom senso e responsabilidade com o respeito ao torcedor, ao associado e à história do Atlético. Porque antes do Petralha tem 70 anos de história. Houve, desde o Joaquim Américo, do Arcésio Guimarães, o irmão dele, e outros tantos que vieram depois. Peraí, é uma história da própria cidade de Curitiba e do estado do Paraná. Compromisso com a história do Atlético. O Atlético não tem um museu dentro da Arena da Baixada? Uma vergonha. Porque o Petralha quer um museu só da parte dele. Ele não quer que se reporte ao passado. Isso me informaram. Não, da parte dele a partir de 2002. Não pega nem o Campeonato Brasileiro, porque ele quer só do que ele fez. A turma anterior a ele, que concorreu com ele para a realização da base desse Atlético, ele quer afastar também da história. Então, só concluindo essa parte, vamos dizer assim, aliás, ao contrário do que você falou, eu acho que tem que falar do Curitiba. O Curitiba fez uma belíssima apresentação e goleou. É que eu só falei porque eu gostaria de falar e explicar por que o Curitiba se recuperou. Mas veja bem, para encerrar da minha parte, eu só estou chamando a atenção e fazendo esse registro público. Não brinquem com o Clube Atlético Paranaense. Por favor. Ô André, se a gente fosse elencar aí os principais erros cometidos pelo Atlético em 2024. Contratar mal no início do ano, gastar quase 80 milhões. Não, muito mais de 80. O Diório, deixa eu fazer um parênteses, eu não quero te atrapalhar. Você sabe quanto custou o Diório e está custando o Diório? Ao todo, você tem batido aqui 23 milhões. Eu estou aqui com o contrato dele, está aqui. Foi entre salário, luvas, 23 milhões líquidos. Uhum. Você parta do seguinte princípio, que no futebol brasileiro, pela lei, 40% são de direito de imagem. Então, sobre 60% dos 23 incidem os encargos sociais. O Diório vai custar para o Atlético em 3 anos 40 milhões de reais. É um absurdo. Mas, não, mas só... Eu acho que tem que tomar uma providência. Quem trouxe esse rapaz chama-se Márcio Lara. O Márcio Lara tem que ser apurado no Conselho de Ética a responsabilidade do Márcio Lara. Por muito menos o Marcos Malucelli aí que foi está. Pro Conselho de Ética. Tem que ser apurado. Ele é diretor financeiro, ele que assinou o contrato. O diretor é remunerado. Remunerado, tem que ser apurada a responsabilidade do Márcio Lara no Conselho de Ética, meu Deus do céu. Como é que o Atlético vai gastar 40 milhões com um jogador de 28 anos? Que não é utilizado. E não é utilizado. Sim. E ainda bem que não é utilizado. Não, mas isso que está é uma barbaridade. Mas o que vamos fazer? Mas eu vou continuar insistindo. O médico me pediu para andar mais calmo, mas isso aí me transforma. Não é o resultado em si, porque eu estou vacinado. Eu tenho 50 anos em minha vida dentro do Atlético Paranaense. Não é o que está se fazendo dentro do Clube Atlético Paranaense. Porque a base desse clube, quando precisou do aval do carvão, tinha lá Petralha, Enio e Ademir Adur. Uhum. Que se não fosse os dois junto com o Petralha, não tinha feito. Esse que é o detalhe. Bom, e agora, expulsar uma pessoa honesta como o Marcos Malucelli, que contratou e agora o Márcio Lara dá risada quando paga o Diório. Tem que expulsar o Márcio Lara do Atlético Paranaense. O Petralha é um eleito, realizou para o Atlético, tem defeitos, virtudes, mas é um realizador. Então esse tem que ser respeitado. Agora, esse cidadão, ele tem que ser expulso dentro do clube. O Mafuz, então, só para elencar ali, desperdiçar milhões, 80 milhões no início do ano, não reforçar o time na janela de inverno ou virar refém de um Petralha ausente. Qual que é o principal erro?
É difícil. Ou é o conjunto? É o conjunto, mas e uma coisa, de novo, né? Querendo insistir, o Carneiro, vou repetir o que disse antes, falou em irresponsabilidade, o que é muito preocupante, espantoso em se tratando de Atlético, que é um clube com toda essa estrutura, com passado recente, vitorioso, é que para ser rebaixado, se você for mal, você não é rebaixado. Exatamente. Se você errar bastante, você não é rebaixado. Você tem que caprichar muito para ser rebaixado. Tem que ter um projeto de rebaixamento. Um projeto. E o Atlético insistiu, teve diversas demonstrações de que precisava se reorganizar e ativamente desprezou essas oportunidades ao contratar o Martim Varini, ao contratar o Lúcio Gonzalez e ao fazer a avaliação de que não precisava de nenhum reforço. Exatamente. Trouxe 2 jogadores que estavam aí sem ser aproveitados em outros clubes. Não há para negar que isso é um projeto. Exatamente. Então, essa insistência, e aí, de fato, há sim talvez uma certa autossuficiência, né, de acreditar que não, tudo vai dar certo, porque há uma estrutura aí organizada e o futebol mostrou que precisava de outras atitudes. Você é muito bom, André. Eu sou um aprendiz. Você aqui. ainda é inocente. É tudo planejado isso aí. O Atlético vai ser vendido e vão baixar o preço do Atlético para permitir a venda da SAF. Faz sentido. Mas é isso aí. Eu vou pedir para a Lara colocar agora, trocar a nossa tela aí com as artes do Augusto Mafuz e do Carneiro Neto para os próximos jogos do Atlético, os últimos 8 jogos no Brasileirão. Tem o Cruzeiro nesse sábado, depois Vitória, são 2 jogos em casa, depois visita o São Paulo, tem Atlético Goianiense em casa, o Atlético Goianiense que já está morto, praticamente rebaixado. Depois tem Bahia fora, Fluminense em casa, aí o jogo do retorno. Red Bull Bragantino em casa e tem também o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro fora de casa. Destes jogos, apenas o jogo do Cruzeiro, Vitória e de São Paulo estão marcados. Os outros jogos ainda não foram desmembrados pela CBF, então não tem data certa nem aonde eles vão encaixar esse jogo do Atlético Mineiro. Mas olhando para esses adversários que o Atlético tem, dá uma sensação de que é possível. Pelos adversários, dá uma sensação que sobra pontos. Sim. Pelos adversários. Mas não ganha de ninguém. Não. Aí né? está. Resta saber se o Atlético... vai mudar. A questão é saber se o Atlético tem condições de ganhar. É isso aí. Antigamente, quando a gente fazia uma avaliação dessa, nós sabíamos que o jogo com o Cruzeiro seria bastante complicado, mas dá para administrar. Obrigação de ganhar do Vitória, Sim. Obrigação de ganhar do Atlético Goianiense, Sim. obrigação de ganhar do Fluminense, que não é nada disso, e do Red Bull Bragantino. Então, das 5, o Atlético teria a obrigação de ganhar 4 e estaria livre do rebaixamento. Mas seriam 12 pontos. Mas isso dentro de uma normalidade. E o Atlético hoje vive uma anormalidade. Mas será que com 4 vitórias ele se salva? Não sei também. Fica próximo, tem mas muita difícil, porcaria. Tem os outros. Tem os outros também. E tem uma questão assim, que é do encadeamento das Tem partidas. os Né? outros Se ganha também. do Cruzeiro, ganham, né? Renova Sim. o ânimo para Se emendar 2 vitórias, Cruzeiro e Vitória, Exatamente. né? É uma Agora, coisa. se não, aí já fica tudo mais complicado. Tem os outros também, que é Bragantino, Juventude. É uma luta dos Juventude, péssimos aí, exatamente. né? Sim. Eu não sou tão pessimista. O que me revolta é que é consequência da omissão de comando do clube, né? E entregar uma coisa tão importante materialmente, espiritualmente, para um povo, historicamente, na mão do Marciolara, que vai e gasta 40 milhões por causa do centroavante. Na entrevista coletiva, após o jogo de ontem, o Lúcio 40 falou... milhões, para você ter uma ideia, é o orçamento do Curitiba. É o que o Curitiba está gastando esse ano. O Lúcio falou em fazer um pacto com a torcida, aquilo que o Carneiro falou, né? Quando começa a fazer pacto, é sinal que... E o Thiago Heleno falou, com todas as letras, que não vai ter rebaixamento. Aí eu já acho que é um sinal mais claro de que o rebaixamento está mais perto do que se imagina.
Mas os dois deram a entrevista. O Lúcio tentou dar uma contemporizada aí, dizer que ele tá vendo os jogadores se esforçarem no treinamento, mas precisa, né? Eu antecipei a minha novena de Santo Antônio do final de ano. Tá na coluna de hoje, Eu inclusive, já do comecei. 2. Toda terça-feira. Urgente. Toda terça-feira no Bom Jesus. Carneiro vai para novena também ou não? Não vou. Não misturo as coisas. Eu acho que eu já cansei de falar do Atlético. Eu gostaria de falar do Curitiba. Vamos falar então do Coxa. O Coxa hoje... O Coxa fez uma belíssima apresentação lá em Goiânia. Você veja como é que é o histórico do Curitiba. O culpado foi o Paulo Autori, porque ele trouxe aquele técnico do Botafogo, como era o nome dele? Faria. André Faria, sei lá. Não, Não, Fábio é o Matias. Fábio Matias. Fábio E Matias. só perdeu. Então, quando o Curitiba, né, mudou tudo e trouxe o Jorginho de volta, que já era um técnico que subiu com o Curitiba em 2019, o Jorginho chamou o elenco, dentro da sua experiência, da sua visão, tanto que o Curitiba ganhou não só um padrão de jogo, uma definição estratégica de jogo, mas ganhou moral, que falta para o Atlético. O Curitiba hoje, dentro das suas limitações, claro, um time extremamente limitado. Mas os jogadores estão, olha, lutando, correndo, brigando, ocupando espaços. Então foi uma partida muito interessante essas do Vila Nova, um 3-0 bem robusto. Eu não sei a partida de hoje com o Paysandu. O Paysandu surpreendeu o Operário, jogando bem o Paysandu, e o Operário de novo patinou dentro de casa. Lamentável. Depois de ter ganho do Sport em Recife. Vai entender esses times modernos. Carneiro, o Curitiba precisa ganhar do Paysandu para manter os 6 pontos de distância para o G4. Nesse final de Série B, o Curitiba ainda tem um confronto direto contra o Mirassol, que é o último do G4. Se ganhasse, continuar ganhando, cai para 3. Então, esse ilusão, jogo com o Paysandu Agora, é importantíssimo para manter alguma chama. Eu acho difícil o Curitiba subir. Acho difícil, pelas circunstâncias. Sim. Mas eu queria deixar só bem caracterizado que o Paulo Autori atrapalhou o Curitiba. E eu espero que ele não atrapalhe o Atlético. Mas já está atrapalhando. O fato de trazer o Lúcio Gonzalez já está atrapalhando. E o Carneiro falou do Jorginho e a gente acaba voltando de alguma forma ao Atlético. Eu gosto dessa solução de um técnico mais experiente, mais vivido, que conhece ali o ambiente e que tem rodagem. Você sabe aonde está a solução? Dentro do grupo de jogadores. É essa a verdade. E emocionalmente ele provoca o jogador, o Jorginho, em razão das ideologias dele, da religião dele, ele sempre foi assim. E acho que, imagino que Entende? existe até uma admiração pelo Jorginho. Exatamente. Né, Agora, só que não fique brabo comigo, Carneiro. Por quê, mano? Isso que eu vou falar. Mas esses elogios do Curitiba, e que frequentemente partem de você, elas coincidem com umas situações eventuais do Curitiba dentro da Não é elogio. Mas é constatação. Ele ganhou de 3-0 do Vila Nova, que faz uma boa campanha. E não, estava invicto em Goiânia. Mas grandes coisas ganharam. Mas você não reconhece nada. Mas eu reconheço. Eu estou aqui elogiando o Jorginho e tal. Não, você agora, outro dia falou que o Jorginho era uma porcaria. Não, mas você falou. Não, aqui. eu não disse. Eu disse que é técnico de segunda divisão. Tá bom. E o Curitiba disputa o quê? Não, é segunda divisão. Mas então não é grande técnico. É time de segunda divisão. É técnico de segunda divisão. Agora, o Curitiba está sendo exaltado por causa da péssima campanha do Atlético. Eu fiz uma análise de um jogo. Mas um jogo, Carneiro, nós estamos falando... Mas você não viu o jogo? Eu vi. Eu vi o jogo. Então, por que você não reconhece que o Curitiba jogou bem? Mas eu não analiso um jogo isolado, Carneiro. Ah, não? Você analisa o quê? Eu analiso a campanha. O Velho Testamento do futebol? Não, eu analiso a campanha. Campanha péssima. Agora é muito simples chegar e atribuir que só está assim por causa do mas você Paulo quer impor Autori. a sua opinião, não é assim que se faz. Não, eu estou dando a minha opinião. Só então, atribuir deixa que eu falar, foi ao Paulo Autori. Brincadeira. Não, mas você já falou do Curitiba? Não. Deixa eu falar. Quero te responder. Peraí. Não, quero lhe responder. Um programa desportivo como esse aqui, um programa de análise, você tem que analisar a rodada. Mas eu analiso... Mas então você vai fazer um programa o quê? Mensal? Não. Bimensal? Não. Ele é semanal.
por que foi mudado o dia do programa de segunda para hoje? Não, Por não. causa do jogo do Atlético. É evidente, Mafuz, que você está equivocado. Mas eu não estou Você tem equivocado. que se reportar ao último jogo. Não. E o último jogo do Curitiba foi sensacional, O que nós temos goleando que o Vila fazer- Nova em Goiânia. Nós temos que fazer, analisar consequências. O que resultou na vitória do Curitiba? O que somou atualmente o Curitiba? O que mudou na vida do Curitiba dentro do Campeonato Brasileiro? A vitória em Goiânia do Vila Nova. Não alterou nada. Não alterou nada a vida do Curitiba. É isso que eu quero dizer. Por isso que o tema do Curitiba aqui, a gente vai ter que esperar os próximos jogos. Mas se claro, ganhar do evidente. Paysandu, se não ganhar, enfim. O Curitiba vive aí uma pequena esperança aí de acesso. A gente vai ter que acompanhar se esse milagre realmente vai acontecer ou não. Mas eu concordo com você que o Curitiba melhorou com o Jorginho. Mas, Isso mas é isso inegável. eu não vou contra fato. Claro. É evidente que melhorou. É evidente que melhorou, é só ver número. Sim. Agora, usar um jogo isoladamente para limitar o debate do Curitiba não dá. Aí não dá. Bom, mas rapidamente. Faça outro programa amanhã, e daí nós falamos do Curitiba que joga hoje. Não. Porque o fato é o jogo. Mas não é. O fato é a consequência do jogo, Carneiro. Mas, Qual enfim, é a consequência? Qual foi a consequência do Curitiba ter ganho do Vila Nova jogando a sua melhor partida nesse Manteve campeonato? acesa a possibilidade de classificação. Possibilidade Óbvio. não. Ué? Um artifício. Matematicamente, ilusão. amigo. Matematicamente. Mas você não pode, você não tem autoridade e Eu nem tenho o direito muita autoridade. de retirar do torcedor a esperança dele. Bom. Você não pode fazer isso. Mas Aí eu um não tô desserviço tirando. que você presta Não, ao eu não esporte. estou tirando esperança nenhuma. Claro que Eu- tá. Não. Carneiro, acho que o Mafuz Eu- está analisando o contexto Eu geral. não analiso Ele está o dando a contexto opinião geral. dele que eu não concordo. Sim, mas tá tudo certo. Aqui é o debate que é o mais importante. Não, é mas isso que é a gente meio quer. enfadonho, né? Enfim, só pra gente Mas pontuar o que aqui. é enfadonho? Só a tua... Essa discussão. Mas não é, mas tem que debater, Carneiro. Bom, só pra gente pontuar aqui, o Paraná. Você anda muito impaciente, Carneiro. Eu, é. É? Você manda muito Calma. impaciente. Vamos lá, vamos voltar aqui. Paraná Clube elegeu. Pausa para hidratação. Vamos pegar aqui a pressão do Mafuz pra ver se tá tudo bem. Não, eu tô bem. Eu só acho que isoladamente analisa-se um fato. Não pode analisar isoladamente o fato se não resultou, não teve nenhuma grande consequência. E eu quero saber de vocês. Um fato que aconteceu na semana passada, Paraná elegeu, só teve uma chapa. Ailton Barbosa é o presidente, né, que substitui o Rubão no comando do clube. Os vice-presidentes, Elton Caron e o Alessandro Quixino. Esse Quitino é uma pessoa, um advogado brilhante. Sensacional, meu amigo. Não, inclusive. é brilhante. Um dos maiores conhecedores de direito esportivo no Sim. Brasil. E o presidente é um engenheiro, uma boa pessoa, humilde, simples, responsável. Só que entrou numa fase... Mas eu posso fazer uma pergunta para o Mafuz aqui? Claro, Então, André Pugliese. Não, é que o Mafuz que é muito bem informado sobre isso. Quero saber da continuidade ou não da participação do Carlos Werner nessa Não, situação toda. O Carlos virou um conselheiro, porque o Carlos não é nem diretor, é interessante, não é diretor, não é executivo, não é conselheiro do clube. Ele não tem cargo, né? Não, mas não foi eleito, Sim, não nunca foi eleito. convidaram ele. Mas Então, ele ele Trabalhou é o- pelo acesso Ah, do Paraná. sim, senão não subia. Sim, é o mecenas que tá ajudando. Não é nem mais mecenas, porque não põe mais dinheiro. Sim, mas foi, né? Ele cria, ele cria mecanismos para ajudar o Paraná. Enfim, o Paraná vai ter um grande desafio no ano que vem. Precisa ficar, pelo menos nas as quartas de final, aliás, na segunda fase do Paranaense do ano que vem, para conseguir uma vaga para a Copa do Brasil ou Série D. Então, são desafios muito grandes aí para o Paraná Clube. Carneiro, você acredita numa recuperação? Eles também pensam em vender a SAF? Teve algumas propostas. Na verdade, uma proposta vinculante apenas que já está fora da mesa. Mas o que você imagina aí para o futuro? Não do Paraná? imagino nada. Não Eu também nada. Não tenho conhecimento. Eu só tenho posição de uma coisa sobre o Paraná. Se qualquer coisa
não oficializar e girar em torno do Carlos Werner, não tem recuperação simples. Posso falar? Pode. Claro. Eu não tenho opinião formada ainda em relação ao Paraná Clube, porque é um clube com um calendário muito restrito. Ele vai disputar apenas o Campeonato Paranaense na Série A. Isso, E ele tem 4 meses. ele vai ter que se qualificar nessa competição para encontrar um calendário futuro. Então é muito problemático. Agora, tem toda essa questão estrutural, uma questão de planejamento, vamos dizer assim, e eu não saberia dizer qual é o norte dessa nova direção. Mas os propósitos devem ser muito bons e espero que dê tudo certo, mas vamos com cautela, porque o Paraná Clube afundou demais. Sim. Se o Curitiba e o Atlético estão em crise já há algum tempo, o Paraná Clube é muito pior o panorama dele, tanto que ele não joga, né? Sim. Ele está fora do contexto esportivo nacional. Ano que vem só o Paranaense em disputa aí pro Paraná. E, Fernando, é muito difícil encontrar essa medida, né, esse Exato. equilíbrio para formar um time que vai disputar 4 meses, né, entrar em campo ali por pouco mais E de o 4 Paraná meses. orbita muito em torno do Tcheco, É. né? Então não se E sabe depois vai ter que se desmanchar o se time. o Tcheco vai ser novamente convidado para reorganizar o time. Aliás, está na hora, né? Porque Já estamos- estão começando. O campeonato estadual começa no final de janeiro. Exato, parece, que é normalmente. outro absurdo ter campeonato estadual obrigando esses clubes com calendário, no caso a dupla Atletiba, a participar, né? É uma coisa, o futebol brasileiro é tudo torto, né? Então, vamos aguardar. Certo, meus amigos. Agora vamos fazer uma pausa aqui, uma mágica da edição e voltamos com um bolo. Então agora a gente volta com o bolo aqui de 50 podcasts, Carneiro e Mafusa aqui no 2 Esportes. Carneiro, eu queria o Carneiro que eu entendo que é a alma do programa, tem que apagar primeiro. Calma aí. Antes, eu queria agradecer o André por ter Não, eu tido não a tenho que ideia, agradecer nada. essa criação, né, do podcast, que depois me confiou a responsabilidade de apresentar. E, claro, agradecer o Mafuz, agradecer muito ao Carneiro também, porque eu venho aqui toda semana para aprender com esses monstros aí da nossa crônica esportiva. Monstros, mas por que Monstros sagrados. Dois né? senhores aqui, Mas como elegantes. como diria o Birubiru, o monstro no bom sentido. No bom sentido. Boa. Esses monstros sagrados aí do nosso jornalismo esportivo, referências para todos nós, e a gente tenta trazer também esse sentimento de nostalgia para quem nos acompanha e quem acompanhou a carreira do Carneiro por muitos anos e do Mafuz por muitos anos. O pessoal nos para aí falando, poxa, é muito legal poder ouvir o Carneiro, ouvir o Mafuz de novo, então estamos aí com 50 edições do podcast, vamos para 1000, né, André? Como você falou. Eles me disseram aqui nos bastidores que querem chegar no mínimo a 1000 edições. 1000 fazer edições. o bolo com 4 dígitos aqui. Vou trazer alguns números aqui do podcast. Quase 6 milhões de impressões no YouTube. Tivemos já nessas 50 edições 610 mil visualizações, mais de 108 mil horas assistidas do podcast. E queria pegar uma palavrinha então do Mafuz do Carneiro. O que representa esse podcast para vocês? Eu quero falar, confesso que o jornalismo já estava ficando remoto na minha vida, né? Eu estava já começando a cansar de algumas situações, algumas obrigações, e esse programa me rejuvenesceu. Eu voltei, lembrei no meu tempo de rádio, entendeu? Debates na televisão, do jornalismo apaixonante. Então eu quero agradecer o André, agradecer você, Fernando, e agradecer em especial ao Carneiro Neto. O Carneiro Neto sempre foi uma referência como amigo e como jornalista também para mim, dentro de Curitiba, então eu tenho que agradecer. Muito obrigado. Carneiro, sua vez. Para mim é só uma sequência, né? Porque eu nunca me desvinculei da crônica esportiva, sempre mantive, estou há 40 anos escrevendo na Gazeta do Povo, no impresso e ultimamente no site.
Tem a Tribuna também, um jornal muito querido, que eu trabalhei lá atrás, e agora também participo. Eu nunca sempre mantive meus comentários no rádio, tive várias incursões em televisão, eu só não vou mais no estádio. Há 10 anos eu deixei, não tenho mais condição de vontade, vamos dizer assim, né? Mas esse programa aqui é muito interessante. Ele é um programa que, o Mafuz falou bem, ele é dinâmico, ele rejuvenesce e ele ativa. E uma audiência absurda também. Então eu acho muito positiva a ideia do André Pugliese de ter lançado esse programa e cumprimentar todos pelos 50 programas no ar. Muito bem. Fernando, não, eu queria só, o Carneiro falou aí, né, a gente só dar um pitaco aqui sobre jornalismo esportivo. Eu iniciei brincando ali que eu queria, né, ter a oportunidade de ver o Mafuz falando no rádio, né, agora que virou um podcast, o Carneiro sempre na ativa. Tive o prazer de poder acompanhar o Carneiro como narrador, como comentarista, Excelente. cronista e tal. O Carneiro que... uma das características do Carneiro é que ele faz tudo com excelência. E houve ali também uma vontade dessa questão assim que com a internet houve uma certa desprofissionalização no jornalismo esportivo, né? Com todo mundo ali de alguma forma virando torcedor um pouco jornalista ali com Twitter, surgiu a figura do influencer aí, e eu acho válido que todo mundo que está envolvido no futebol de alguma forma participe, mas houve essa disposição também de colocar duas referências, né? Para opinar, duas pessoas com história, com lastro, com conhecimento, com experiência, e que o Carneiro falou em audiência, que sempre é muito importante, mas eu acho que talvez o maior trunfo desse programa, além da audiência, é a importância, é o fato de que os dois falam aqui tem peso, Claro. reverbera nas torcidas, influencia os bastidores dos clubes. Então, para usar o termo aí da moda do influencer, aqui nós temos dois legítimos influenciadores, porque o que eles falam realmente acontece. Belas palavras, André Pugliese. Belas palavras. Eu que Quero agradeço. saber quem vai apagar as velhinhas agora. Carneiro ou Não, tem André? que ser o Fernando. Fernando que é o quem titular. Que vai apagar? Então, Fernando, Rapaz, pronto. Fernando, então- acho que fica bem adequado. É. Aí, ó, pronto. Aê! Apagamos as velhinhas. Muito bem. E assim a gente encerra, então, a 50ª edição do Carneiro e Mafuz, aqui no 2 Esportes. Voltamos na semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau.